E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa nona aula, onde nós vamos discutir um desdobramento da questão do preconceito no Brasil. Nesse caso, a intolerância religiosa, que foi um dos melhores temas do Enem feito recentemente, justamente com esse nome, Caminhos para enfrentar a intolerância religiosa no Brasil. Aquela pergunta tradicional do Enem. Aí nós nos perguntamos assim, mas existe intolerância religiosa no Brasil? É aquela pergunta que a gente sempre se faz, né? Mas no Brasil tem preconceito? Será que tem preconceito no Brasil? O Brasil é um país preconceituoso, a gente não é um povo tão cordial. Claro que tem preconceito religioso no Brasil, dentro de um contexto de enorme diversidade religiosa. Quando nós estamos do nosso ponto de vista, né, pessoas de classe A, classe B, A com estrelinha, que nem vocês, nós somos apenas professores, a gente está montado num castelo social, na ponta desse castelo, na torre desse castelo, em que a gente não enxerga o que pessoas um pouco diferentes da nossa classe social estão fazendo em termos de cultura e de religião, porque lembremos, religião também é cultura. Então eu queria começar te colocando uma pilha assim na tua cabeça, que é: o que tu enxerga de diversidade religiosa no Brasil? Por exemplo, como é que é, pessoal, o nosso público aqui no módulo? A maioria vem de escolas privadas de classe média alta, em que essa maioria é absolutamente, predominantemente católica. Quando nós temos religiões diferentes na nossa escola, quais são as religiões diferentes que tu vê? Deixa eu fazer um parênteses agora aqui do lado, né? A gente sempre pensa, por exemplo, no judaísmo, porque é, na realidade, também uma religião, especialmente em Porto Alegre, de classe média alta. A gente tem uma baita escola de origem judaica, exclusivamente de origem judaica, que é israelita aqui. Mas há muitos judeus esparsos nas escolas particulares de Porto Alegre. Quando tu pensa em intolerância religiosa, a religião que tu vê de diferença, a religião que tu vê mais atingida dentro da tua classe social, naturalmente é o judaísmo. E tem todo um background histórico, não é verdade? Todo mundo lembra do horror do Holocausto, da perseguição aos judeus durante tantos séculos da história. Não tiremos o mérito dessa verdade e a injustiça dessa verdade. Mas os judeus não estão, como os muçulmanos também não estão, nós estamos acostumados a ver piadinha, ver um cara que é muçulmano, já chama o cara de homem-bomba e por diante. Eles não estão nem perto de chegar no topo da intolerância religiosa no Brasil. Isso me chama muita atenção, porque quando esse tema ele é aplicado nas escolas, quando ele é aplicado, por exemplo, como foi no Enem, o cara de classe média alta não enxerga a diversidade religiosa no Brasil, em que a maioria que não é católica, como ele, professa não o judaísmo e não o islamismo, mas sim ou as religiões afrodescendentes ou, sobretudo, os evangélicos, correto? Vamos colocar essa proporção aqui interessante no Brasil. Hoje, aproximadamente, pessoal, 65% dos brasileiros são católicos, correto? Os católicos ainda são a maioria. Deixa eu te lembrar um detalhe interessante, essa maioria diminuiu. Por exemplo, no meu tempo de colégio, os católicos do Brasil eram mais de 80%. Nós éramos pico de país católico, quase nos aproximando tipo da Espanha e da Itália, que são os países que mais professam o catolicismo. Como é que são essas proporções? Se 65% dos brasileiros são católicos, 22% dos brasileiros são evangélicos. Vejam, a cada 5 brasileiros, um pouquinho mais do que um deles é evangélico. E apenas 0,3% dos brasileiros professam religiões afrodescendentes, mas essas aí são as mais atingidas. Então vamos fazer um brainstorm aqui de que são esses preconceitos no Brasil. Se tu lembrar dessa proposta do Enem, se tu olhar bem para ela agora aqui, se tu baixar ela lá do site, tu vai ver que em ordem decrescente, tá? Quais são as religiões mais atingidas pelo preconceito? As afro-brasileiras, os evangélicos, em terceiro lugar os espíritas, esse aí vai ser, tu vai ver o preconceito mais complicado de explicar. Em quarto lugar, os católicos. E em quinto lugar, os ateus. Cara, eu acho incrível que nós tenhamos ateus numa lista de perseguição religiosa. Mas no caso brasileiro, tu vai ver, faz todo o sentido. Então, a orientação desse nosso primeiro diálogo agora aqui é descobrir por que existe esse preconceito religioso. Como é que tu enxerga esse preconceito materializado. Vamos começar com o mais fácil de explicar. O que tu acha que as religiões afrodescendentes, afro-brasileiras, estão no topo, mas muito no topo? Olha os dados que o Enem vai te dar do preconceito religioso no Brasil. Vamos colocar de lado essa expressão um pouquinho, preconceito religioso. O quanto você vê que é preconceito religioso mesmo?
Porque eu me pergunto assim, ó, se a gente fizer um brainstorm internacional, tá, globalmente pensando, quais são os preconceitos que tu te lembra na tua cabeça que são religiosos? Pô, tu vai pensar em Israel, por exemplo, árabes e muçulmanos, muçulmanos e judeus absolutamente religiosos. Tu vai pensar no que acontece, por exemplo, no Afeganistão, tu vai pensar no que acontece entre sunitas e xiitas, por exemplo, no Iraque. Isso é absolutamente religioso. Pode ter um feedback econômico, social, pode ter alguma manipulação política, mas o confronto é, como aconteceu com católicos protestantes no Reino Unido, é religioso, correto? Existe um conhecimento e uma resistência à religião alheia. A religião alheia se sobrepõe, por exemplo, se contrasta com a minha religião. Agora, como é que é, pessoal? O nosso conhecimento e até o de quem tem preconceito contra as religiões alheias no Brasil. Nós efetivamente conhecemos as práticas das religiões afro-brasileiras, e eu não sei se vocês notaram que eu estou há horas aqui dizendo no plural religiões afro-brasileiras, porque elas são um segmento que se ramifica em muitas religiões diferentes. Alguém aí já foi num terreiro de Umbanda, alguém já viu como é que funciona, alguém sabe a diferença entre Umbanda e Candomblé. Todas as religiões africanas, por exemplo, no Brasil, sacrificam animais. Isso é uma prática que continua ou não continua? Aqueles caras que a gente vê colocando galinha no terreiro, próximo do vestibular, acho que até tem alguns vestibulantes ali fazendo um trabalhinho também. Todas as religiões afro-brasileiras fazem isso. A gente não tem essa percepção, elas não são sequer uma só. Então, a primeira questão que eu vou te colocar aqui é que eu acho que não é um preconceito exatamente religioso. Eu acho que tem um fundamento do preconceito que é, antes de mais nada, cultural. É um preconceito que é racial. Tanto que, você sabe, existe, o próprio tema do Enem cita, uma lei contra o preconceito religioso e chama esse preconceito de, incrivelmente, racismo religioso, correto? Vamos explicar agora, pessoal, por que a religião dos negros no Brasil, onde predominam, não apenas negros existem, mas predominam os negros, por que ela sofre esse preconceito? Vejam, a gente sabe que a cultura dos negros impregnou, a cultura dos negros africanos escravos impregnou a nossa cultura brasileira e também a sua parte parda ou branca enormemente. Os negros nos impuseram obrigatoriamente muitos traços culturais, mas que foram facilmente absorvidos, transformados naquilo que os brancos também chamam hoje de sua cultura. Por exemplo, pensem aí, quantos de vocês não curtem, por exemplo, toda essa trajetória da música negra no Brasil, que começou lá no século XIX, com os primórdios do carnaval, se estendeu até o samba, chegando até o funk. Isso é cultura predominantemente negra, mas nos representa, vocês entendem? Nós absorvemos esse traço, nós podemos dizer assim, quase que descaracterizamos o teor da cor. Tu entendeu? Olha, pode até ter começado com os negros, mas isso aí também é meu. Tem uma bossa nova ali no meio do samba que, digamos assim, legaliza e absorve essa cultura. Como nós vamos ver numa outra aula interessante, nos anos 30, quando o samba se populariza no Brasil, o que acontece? São os brancos, é a Rádio Nacional do Getúlio, é o Noel Rosa que propaga essa música, então ela passa a ter daí maior aceitação. Tu entendeu? Tipo assim, nós também fazemos, era dos negros, mas agora também é nosso. O mesmo vai acontecer, por exemplo, na dança. Tipo, se a capoeira era uma espécie de arte marcial negra durante a escravidão, hoje ela é uma coisa popular, tem escola de arte marcial, o cara faz Muay Thai e faz capoeira dentro do mesmo espaço, então essa parcela de cultura ela foi absorvida, correto? Nós aceitamos compartilhar, porque nós também praticamos e às vezes temos até o mesmo nível de excelência dos negros e nós procuramos apagar um pouco essa origem. Todo mundo lembra, pessoal, que aquele prato tradicional era senzala, feito com restos dos animais, a feijoada acaba nos representando também. Compartilhamos, apagamos a origem e apresentamos como um produto cultural mútuo. Agora, a religião não é assim. Me parece que a questão da resistência à religião afrodescendente no Brasil, às religiões, é justamente o fato de que elas se mantêm muito próximas da cor. Elas são predominantemente exercidas por pessoas negras. E aí vem, agora tu vai te apavorar com o que eu vou dizer, tá? Eu acho que o principal problema, o principal registro do preconceito, se tu pensar bem em tudo que tu já viu na tua vida de religião,
é que normalmente a autoridade máxima da religião afrodescendente é negra. Ela vai ser uma mãe negra no terreno de Umbanda, ela vai ser um pai negro, pai de santo. A mãe de santo, ela não é branca, ela não é que nem um papa, ela não é que nem um rabino. O fato de a autoridade ser negra e estar completamente ainda entronizada nessa cultura negra, de não ter perdido a raiz, a origem de 200 anos dessa cultura, nos repugna. É uma religião negra. Nós não conseguimos desmembrar a cor desse tecido cultural e nós resistimos porque ela é ainda negra. Por isso que eu acho que chamar de racismo religioso é absolutamente coerente. É exatamente isso que é. Como é um traço cultural ainda predominantemente negro, escravo, professado com roupas que lembram ainda aquele período, é isso que nos repugna. Vocês entendem? Essa é uma tese interessante, né? E é uma tese que está dentro da lei, por isso que a gente chama de racismo religioso. Essa foi a compreensão quando se fez a lei da intolerância religiosa, de que nós estamos atingindo a cultura do povo, e não o preceito religioso, daí racismo religioso, correto? É mais um dos traços de preconceito de cor no Brasil, correto? É claro que se tu quiser acrescentar, existe também uma situação social, correto? Nós sabemos que os terreiros de Umbanda, eles são também frequentados por pessoas que são pobres. Então, para completar o quadro, para aumentar o preconceito, é negro e pobre. Pô, daí não tem nada de bom, correto? Também queria colocar um registro aqui, que é uma pesquisa que é interessante de fazer, quando estiver lá googolizando essa aula aqui na internet, vai ver que os terreiros de Umbanda eles sofrem uma pressão muito forte de outras religiões, sobretudo nas áreas que são interessantes para as outras religiões, como as favelas, que tentam tomar esse, digamos assim, ponto de referência religioso, que essas pessoas têm há muitos relatos de agressão de evangélicos a umbandistas. Há, por exemplo, sessões das igrejas evangélicas onde o pastor se compromete a tirar um espírito ruim que a Umbanda deixou em ti, correto? Os traços de preconceito são muito grandes. E eu acho incrível que justamente com os evangélicos que talvez professem o maior preconceito contra os umbandistas, eu acho incrível que eles existam, porque os evangélicos estão ali numa segunda posição em termos de preconceito. Eu queria entrar nesse assunto agora. Por que ser preconceituoso contra os evangélicos? Por que isso nasceu na nossa sociedade? E eu queria que tu fizesse uma comparação interessante agora, tá? O preconceito contra as religiões africanas no Brasil, ele continua um fluxo histórico. Ele continua o preconceito de cor, correto? Talvez ele tenha se exacerbado mais, nós percebamos mais, porque essa religião resiste no século XXI. Um percentual pequeno da nossa população, mas ela resiste. Agora, o preconceito com os evangélicos é diferente. E aí, vamos contextualizar primeiro, tá? Talvez alguns de vocês que estejam nos assistindo agora não se liguem que evangélicos, existem vários, não é verdade? Por exemplo, há muitas congregações evangélicas mais antigas, os luteranos são evangélicos, correto? O que nós estamos nos referindo agora são os evangélicos que surgiram no Brasil a partir da década de 90, pasmem vocês, correto? Tudo que tu te lembra agora das igrejas evangélicas começou há apenas 30 anos atrás, para ser uma religião hoje que bomba globalmente. Você sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus, referência nessas questões das religiões evangélicas, do bispo Edir Macedo, hoje está presente em, segura, todos os continentes, desde os Estados Unidos até a África, desde Portugal até as regiões mais recônditas, mais escondidas, menores possíveis que você possa imaginar do Brasil. Isso é, hoje, a religião em ascensão. Nós podemos daí mapear a origem do preconceito com os evangélicos, porque nós conhecemos plenamente toda a história dos evangélicos. O que você está pensando aí? Qual é a razão pela qual os evangélicos sofrem preconceito na nossa sociedade? Vou usar duas linhas de raciocínio. A primeira delas, que é, digamos aqui, defende a pessoa que professa essa religião, é assim, os evangélicos naturalmente, pessoal, são identificados como pessoas de que classe social? Por exemplo, Seida é uma religião que surgiu entre os pobres, onde a Igreja Católica não podia ir, onde o público menos assistido socialmente estava presente, mas a Igreja Católica não. Os evangélicos
Foram e atingiram esses pobres, correto? Acolheram uma classe social que não tinha uma igreja presente. Eles foram praticamente, a frase que eu vou fazer até, missionários da miséria, correto? Eles atingiram uma população em que nem o Estado, nem a igreja, nem a lei, nem a religião estavam presentes. Tu entende que a Igreja Universal do Reino de Deus é quase como uma franquia, correto? Eu não tenho uma burocracia para criar uma igreja. Pensa bem, tu que mora em Porto Alegre, 20, 30 anos, 20 anos, né? 30 anos moro eu, 40 moro eu, 50 moro eu, tu não vê surgirem novas igrejas. Se porventura tu é católico, sabe que tem uma igreja X ali, uma igreja Y ali, tem a igreja São Pedro aqui, que é a nossa vizinha, uma das próximas aqui do Mota, minha igreja de catequese e crisma, onde o meu colégio me levava, mas ela está ali, cara, há 70 anos, 80 anos, 90 anos. A igreja não tem a flexibilidade que as casas evangélicas têm de chegar aonde quer que o povo precisa ou esteja, cultivar aquela comunidade ali. E justamente comunidades mais pobres. Se tu mora, por exemplo, aqui no Montserrat, se tu mora, por exemplo, no Iguatemi, tu não vê essas casas evangélicas tão presentes. Agora vai no centro para tu ver, vai na periferia para tu ver, daí elas são abundantes. Então me parece que o principal problema dos evangélicos, esses evangélicos recentes, não é um problema da religião também. Eu acho que o problema ela é de classe social. Os evangélicos, eles são aqueles caras que tu identifica como trabalhadores braçais. É o porteiro do teu prédio, é o teu empregado doméstica, é o motorista do ônibus ou da lotação, correto? Hoje também é o cara do Uber, muitas vezes tem ali, já pegou o Uber com um cara com uma bibliazinha ali, pelo menos de repente tu tá seguro, correto? Então tu vê que a religião do trabalhador braçal do Brasil, isso eu te digo, né, cara, são 22% da população brasileira, significa 45 milhões de pessoas, correto? Então eu vejo aí preconceito social. Alguém poderia dizer assim, ó, e vamos ver ainda dentro desse caminho, né? É claro que existem hoje pessoas mais abastadas que também são evangélicas. Vejam, por exemplo, o caso dos jogadores de futebol. Aqueles comemoram um gol metendo aqui, né, metade do teu time e do meu time, correto? São evangélicos. Mas na realidade, eles são minoria de evangélicos ricos, para os quais, olha bem, tá, há uma segmentação social das igrejas. Então, tu vê que mesmo os evangélicos entendem que tu é pobre, então vai ali no Universal, vai ali naquela igreja, tu já viu isso aí, né, saindo de Porto Alegre, que fica na frente da rodoviária, correto? Talvez a maior de Porto Alegre. Isso é classe C e D, vai ali. Agora, por exemplo, se tu é um evangélico um pouquinho melhor de vida, pô, daí tu vai numa igreja evangélica que chama assim, ó, Bola de Neve, vocês já ouviram falar? Tu vai numa outra igreja evangélica, perto do falecido Estádio Olímpico, chamada Brasas. Se tu é um evangélico de classe A e B, a gente vai te dar uma colocação um pouquinho melhor. Existe uma estratificação até dentro da igreja, correto? Então tu vê, é a religião dos pobres. Até agora, pessoal, as duas religiões mais atingidas, como é que é? As afrodescendentes é a dos negros e pobres. E os evangélicos é uma religião dos pobres. E talvez também alguns negros, mas sobretudo pardos. Tu vê que nós não entramos os brancos ainda, né? As maiores situações de preconceito no Brasil estão afetando justamente as classes sociais menos privilegiadas, correto? Essa questão de religião, eu queria fazer um parênteses para antes de seguir os evangélicos, eu acho muito interessante, porque aqui em Porto Alegre a gente tem esse conflito. Por exemplo, em Porto Alegre, todas as religiões estão presentes, vocês já notaram isso? Em Porto Alegre a gente tem uma colônia árabe enorme, tem islâmicos aqui, tem no Módulo, tem judeus aqui, nossa, pelo amor de Deus, quantas mesquitas tem em Porto Alegre? Só que no Bonfim deve ter 2 ou 3. Existem igrejas evangélicas em Porto Alegre em toda parte. E pasmem vocês agora, olha só, não acredita em mim, vai lá no Google e procura. Vai lá nos dados do IPEA e procura. As religiões afrodescendentes, elas estão absurdamente presentes em Porto Alegre. Se eu te perguntasse agora, cara, eu te pago R$100, eu faço uma transferência agora, só sentar, mas tu tem que ser sincero, tá? Se eu te perguntar, por exemplo, o que tem mais em Porto Alegre? Igreja ou casas de umbanda? É casa de umbanda, tu vai acertar, correto? Agora se eu te perguntar assim, aonde existem mais casas de umbanda no Brasil? Em Porto Alegre ou em Salvador, na Bahia? Tu vai errar, porque é em Porto Alegre. Aonde tem mais igreja católica? Em Porto Alegre ou em Salvador, na Bahia? Em Salvador, correto? Tu vê que esses pequenos conflitos, eles passam despercebidos, completamente despercebidos para nós. Vou te dar uma outra dica, quando estiver circulando por Porto Alegre
É impossível tu andar numa rua de grande fluxo, tá? Protásio, Ipiranga, Bento, Juca Batista, Assis Brasil, correto? Impossível tu passar por essas ruas e não ver um centro de Umbanda, correto? E os conflitos, como também é impossível tu passar por essas ruas todas e não ver uma casa evangélica, correto? Esses conflitos, eles estão à flor da pele, nos dois sentidos. Tanto pela sensibilidade, essa é a metáfora, né? Tanto pela cor e classe social das pessoas que estão presentes. Algumas religiões é mais difícil de explicar o preconceito. Peraí, deixa eu voltar um dado aqui. Ó. No caso dos evangélicos, eu acho que tem uma outra situação do preconceito, porque assim, eu estou te dizendo, né? A gente tem uma resistência contra os evangélicos pela classe e pela procedência étnica, pardo e pobre, correto? Agora, eu acho que existe também, e eu vou te dar a gênese do preconceito, eu vou te mandar esses links aí quando tu estiver recebendo essa aula. Eu acho que são 2 vídeos interessantes, são 2 vídeos históricos que marcam a origem do preconceito contra os evangélicos no Brasil, que aconteceram em 95, ambos, sabe? Em 95, pessoal, quando começou a apontar o poder que a Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, teria no Brasil, a mídia começou uma campanha muito contrária, com informações reais mesmo, aproveitadas da realidade, contra essas igrejas aí. A Globo já sabia que um dia aconteceria o que nós vemos hoje, né? Os evangélicos das outras emissoras se sobrepondo a ela. Há um vídeo que se tu colocar no Google agora tu vai ver, que é Bispo Chutando Santa. Um cara chamado Sérgio Van Elder, bispo da Igreja Universal, que você sabe, né, que os evangélicos, eles não admitem o culto a objetos. Tipo assim, tu não pode ter uma imagem de Maria, tu não pode, é só a cruz, e ainda assim a cruz sem Jesus, correto? Tu não pode ter estátuas, não pode ter imagens, não pode ter desenhos, não pode ter nada. Se alguém já foi numa casa evangélica, tu nota, né? As paredes são em branco, não tem absolutamente nada, não tem imagem, não tem vitral. E esse bispo, para comprovar de que essas imagens na realidade são uma enganação, olha bem, tá? De que a igreja venderia essas imagens para explorar os fiéis. Ele pega uma imagem da santa, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora, numa versão negra. Tu vai ver esse vídeo aí daqui a pouco. E ele chuta a santa na TV várias vezes, para mostrar no dia da padroeira do Brasil, no feriado, para comprovar que a imagem não é sagrada. Ele dá um picaço na santa, vários até. Cara, ele virou manchete do Jornal Nacional, ele passou por um processo enorme de protestos, naturalmente, dos católicos, até os próprios evangélicos não gostaram muito. A partir daí, começou a se ver os evangélicos como pessoas radicais, correto? Com pessoas sem controle. E logo a seguir, a Globo distribuiu um vídeo do Edir Macedo ensinando a pastores a pedir dinheiro, correto? Como pedir dinheiro, como achacar fiéis. Esse conjunto das duas coisas criou uma imagem muito negativa dos evangélicos na mídia já na década de 90, que é o cara radical e também, de certa forma, o cara que admite ser explorado. E por consequência, como é que nós enxergamos isso? Meio alienado e burro, correto? Quando tu vê um evangélico, a impressão que tu tem, isso é o preconceito, ou vejam, isso é o preconceito, é que ele não tem fundamento cultural, correto? Seria natural, né? É óbvio que o preconceito te leva a isso, por quê? Porque tu está vendo que o cara é pobre, é pardo, então naturalmente ele deve ser também burro. Radical, alienado, burro. Tá aí a origem do preconceito. Década de 90, a partir daí, ele só fez crescer. Agora eu vou emendar um outro assunto aqui, né? Tu vê que os evangélicos, eles dão muito pano pra manga, né? Esse é um assunto bem interessante agora, que é assim, ó. Existe também o preconceito, e eu acho que ele é crescente na nossa sociedade, em função do uso político da religião. Eu acho que no Brasil de hoje, isso é o que predominantemente acontece. Né? Por exemplo, nós acusamos muito os evangélicos de atacar o Estado laico. Eu acho que os evangélicos, eles também têm um preconceito contra nós. Eu acho que acontece muito de o nosso preconceito vir dessa imposição dos evangélicos à nossa cultura. Vejam, não é nem a nossa religião, é a nossa cultura. Vamos passear por casos como esse aí. Pensa bem, tá? O que tu já ouviu, o que tu te lembra de a religião estar interferindo no Estado laico
recentemente. Lembra de uma frase do Bolsonaro em que ele diz assim, ó, o Estado é laico, mas eu sou cristão. Uma outra das frases mais marcantes do Bolsonaro no primeiro semestre do governo dele no ano passado, ele diz assim, ó, que ele vai nomear um ministro para o STF terrivelmente cristão, correto? Tipo assim, existe uma tentativa de incorporar a religião ao Estado, apesar da laicidade que o Estado professa. Isso pode ver, pessoal, em várias situações. Por exemplo, na resistência às vacinas do Brasil, correto? Fundamento religioso. Quero ver agora se eles vão resistir à vacina contra o coronavírus, se ela aparecer. Aí tu não vai ser contra para salvar a tua vida. Existe uma situação que virou política do Estado, que nós já brincamos uma vez nas nossas aulas, que é assim, ó. Olha bem como é que eu vou te dizer. Tu é a favor da abstinência sexual para controlar a gravidez da adolescência? A gravidez das jovens do Brasil? Tia, apesar de, obviamente, todos nós nos preocuparmos com o fenômeno excessivo da gravidez na adolescência, eu não posso preconizar a abstinência sexual. Por várias razões, pensa bem, olha só. Primeiro, isso não pode ser uma política de saúde do Estado, correto? Porque se essa é a política macroestrutural do Estado, ela vai chegar no médico que atende no posto de saúde. Então te coloca, cara, te coloca no lugar do cara que é médico e vai ter que fazer isso aí. Tipo assim, ó, tu vai ter que dar uma sugestão moral para a pessoa e não necessariamente de saúde. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tu te imaginaria no posto de saúde atendendo como clínico geral, como gineco, tu te imaginaria dando esse conselho? É melhor tu não transar. Pensa bem, transa ali pelos 22, 23 anos. Cara, como é que tu pode fazer isso? Claro, isso pode ser um conselho do pastor, se a menina for da igreja, se ela for com a família, mas não do médico. Isso é uma ingerência da questão religiosa, disfarçadamente, mas claramente é. E eu queria tomar um outro caminho também ainda para te mostrar essa questão do preconceito, que é um projeto de lei que vinha sendo discutido e que agora, em função do corona, tudo parou no Brasil, né? Que é o homeschooling, que é o estudo em casa. Cara, isso é um negócio incrível de mencionar nessa análise, talvez numa redação futura que vocês venham fazer sobre isso. Estudar em casa ainda não é permitido no Brasil, embora incrivelmente legalizado exatamente, né? Tu até pode estudar em casa e depois fazer um supletivo, correto? Tu não é obrigado a ir na escola. O governo, obrigatoriamente pela Constituição, tem que dar um ensino gratuito. Lembra que nós lemos sobre isso aí uma vez? Gratuito e de qualidade na escola pública, correto? Até os 14 anos. Tanto que vale como analfabetismo 15 anos sem saber ler. A partir dos 15 anos até os 14 deveria estar na escola obrigatoriamente. Mas pode fazer em casa. Esse homeschooling já é praticado no Brasil, pasmem vocês, tá? Por 10 mil famílias que estudam exclusivamente em casa. Você sabe qual é, pessoal, a maior reivindicação para fazer o estudo em casa, homeschooling, não legalizado no Brasil? Tu não vai acreditar agora. São as famílias que não concordam com a laicidade do Estado. Tipo assim, a família não quer que a criança vá para uma escola laica. Ela quer obrigatoriamente que a criança tenha educação religiosa. Então ela é educada em casa. Isso é um fenômeno, cara. Tipo assim, é a família agredindo o direito coletivo de não ter acesso a uma religião. O Estado reconhece que não deve, ou reconhecia, né, vai saber, que não deve professar e escolher uma religião determinada, mas a família não aceita isso. E, consequentemente, ensina a criança em casa. Aí está o problema do nosso preconceito. Tipo, ao resistirem, ao se adaptar às regras coletivas do Estado, os evangélicos também provocam preconceito. Como eles também têm o preconceito deles. É muito crítica essa situação e eu acho que a situação ela é crescente, correto? Vamos tentar explicar agora, pessoal, uma terceira situação, tá? Para tu poder escolher se um dia tu fizer essa redação e também entender quais são os outros preconceitos possíveis. O caso do espiritismo, eu acho uma coisa à parte. É um dos preconceitos mais complicados de explicar. O espiritismo, por exemplo, é uma religião de classe média alta no Brasil. É uma religião bem minoritária, correto? Mas ela é normalmente professada o espiritismo sério. E não o que tu vê, por exemplo, aí com o João de Deus da vida, tá? É, na realidade, uma religião bastante elitizada. Alguns dados são bem característicos, né? Por exemplo,
nos professores do Motla, o espiritismo é uma religião bastante presente, correto? Te dou essa dica aí. Segundo, no espiritismo, as pessoas elas têm uma tendência muito forte ao estudo e à leitura. Então não são pessoas sem informação. Por exemplo, na Feira do Livro de Porto Alegre e muitas outras feiras do livro no Brasil, sempre, quando tu olha os livros mais vendidos, os 3 livros, 4 livros mais vendidos, 5 livros, top 5 assim, de venda, sempre tem livro espírita. Então são pessoas que têm informação e talvez, né, pela intelectualidade, sofram alguma resistência da sociedade. Eu acho que existe também uma grande intersecção assim, entre o espiritismo e a Umbanda, entendeu? Então acho que de repente as pessoas confundem um pouco as religiões, e essas religiões que professam muita solidariedade, né? O espiritismo como a Umbanda são casas sempre abertas e são casas de auxílio. Eu acho que todo esse conjunto de coisas leva a haver uma certa resistência. Agora, é fácil explicar, pessoal, o preconceito contra os católicos no Brasil. Qual é a razão desse preconceito? Os católicos são há muito tempo a religião majoritária, continuam sendo a religião majoritária, né? Então, o catolicismo ele tem um background enorme de situações negativas, de apoio a regimes que não foram bons para o Brasil, de posturas extremamente conservadoras que já prejudicaram a nossa sociedade. Os católicos mesmo têm, eles mesmos, a própria religião tem o preconceito contra as outras religiões, correto? Então é fácil entender, né? Porque os católicos talvez sejam vítimas desse preconceito. Pensa na quantidade de erros históricos desde a Inquisição, correto? Até o século XX, final do século XX, quando a igreja preconizava na África não usar camisinha para não estimular a questão sexual e, consequentemente, ampliou enormemente a contaminação da AIDS nos países africanos. Veja um volume de erros que o catolicismo já cometeu, natural cometesse, né, por ser uma religião de centenas de milhões de pessoas no planeta e ter todo o histórico que tem, é natural que sofra preconceito, correto? Os católicos dá para usar interessante nessa análise ou numa redação, mas eu colocaria de lado, entendeu? Acho que eles não são tão relevantes na sociedade como são os evangélicos e os afrodescendentes, correto? E nós temos uma postura, cara, não pode chamar de religião se o cara é ateu, né? Problema filosófico agora, problema de filosofia da linguagem, tu dizer que o cara sofre preconceito religioso sendo ateu. Agora pensa bem, tá? Por que tu acha que os ateus sofreriam essa postura? O que seria, eles seriam atacados por não terem religião? Todas as religiões, naturalmente, se voltariam contra os ateus, sobretudo no momento que nós vivemos no Brasil de hoje, porque o fato de tu não ter religião, tu não acreditar em Deus, significa que tu está fora de um diálogo que hoje no Brasil é predominantemente político. Não sei se tu concorda comigo. É óbvio que o fator religião no Brasil, como quase tudo no Brasil hoje, ele foi engolido pela questão política, por uma questão ideológica. Tudo hoje no Brasil ele é politizado. Tudo isso hoje sofre no Brasil a questão do discurso de ódio. Então, naturalmente, quando tu é ateu e diz assim, cara, eu não vou participar dessa discussão, para mim o Estado efetivamente é laico, até eu sou laico, pô, daí tu toma um pau generalizado, porque daí eu não consigo te cooptar. Vocês conhecem essa expressão, né? Cooptar é que nem aliciar, a expressão que nós usamos falando sobre presídios. Eu não consigo te aliciar, mesmo sendo evangélico ou sendo católico, tu não entra nessa massa de manobra de um e de outro lado, então tu não serve para nada. Tu está atrapalhando o meu jogo político, não é nem um jogo religioso, tu entendeu? Se o cara efetivamente é religioso, é cristão, tu pode tentar converter o ateu e não agredir o ateu. Só que como o ateu daí não participa da questão política, aí ele vai tomar um pau. Uma dica, tá? Essas duas situações aqui, a religião afrodescendentes e os evangélicos, elas são efetivamente frouxas, mais interessantes da análise, porque elas estão justamente na base da pirâmide, correto? Outra coisa que eu queria te dizer, tá? Os evangélicos, eles não são tão maus assim, correto? Naturalmente, existem muitos evangélicos, inclusive a maioria, que tem esse espírito efetivamente cristão, tu entendeu? Que são pessoas capazes de solidariedade, que estão ali estudando a Bíblia, que levam a religião a sério, como é o caso também das religiões afrodescendentes,
que são muito ligados à questão da natureza, muito ligados à questão da solidariedade, de ajudar, ok? Um espírito verdadeiramente cristão também, correto? Embora não sejam exatamente cristãos como nós chamamos, né? Solidários. Talvez por isso que sejam atacados, que a solidariedade não pertence a esse mundo. Dica, né? Veja um filme O Poço, para a gente entender que quando tu quer ajudar, é aí que a sociedade vai te pegar. Queria dar 2 ou 3 dicas interessantes de leitura e de filmes, tá? Se tu quiser ver, pessoal, alguns filmes que são efetivamente marcantes sobre religião, e estaremos terminando aí essa semana uma série de publicações no Instagram sobre religião, eu sugiro muito Dois Papas. Dois Papas, embora tenha lá, daí o Fábio vai me encher o saco, né? Porque tem algumas coisas históricas ali que o filme não mostra, sobretudo do grande Papa Francisco, né? Mas ele se recuperou, né, dos erros do passado. Dois Papas é uma baita discussão sobre o papel real da igreja, o papel da religião na sociedade. O filme é divertido, tem uma certa ação, eu acho que é baseado 90% efetivamente em fatos reais e efetivamente nos faz refletir. Tá? Uma grande parte de nós aí teve educação cristã, né? Vocês já notaram isso? No Brasil de hoje, no Rio Grande do Sul sobretudo, nós temos algumas escolas que são leigas, laicas. Por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tem o João 23, que não é religioso, João Paulo, que não é religioso. Agora, a maior parte das escolas tradicionais do Rio Grande do Sul, por exemplo, assim, ó, o Rosário, Anchieta, pertencem a ordens que são religiosas, maristas, jesuítas, e aí sucessivamente. Nós passamos por uma educação, na maioria das vezes, religiosa. E eu acho que tu vai sentir o baque dessa discussão em Dois Papas, baita filme. Sugiro também, pessoal, eu não sugiro tu ver, tá? Pelo amor de Deus, não quero criar polêmica, mas tu já viu. É interessante a reflexão do especial de Natal do ano passado do Porta dos Fundos. 2 situações importantes, vocês sabem como é que é, né? Mostra Jesus numa experiência gay, entre outras enormidades, assim, blasfêmicas, correto? Vocês sabem que o filme gerou um protesto enorme. Houve inúmeros pedidos de retirada do filme de circulação, dos quais a Netflix fez pouco caso. Disse, olha, não gostou, não vê. E é interessante isso, né? Porque se realmente não pertence à tua cultura, então não vê. Agora tu não pode impedir as outras pessoas de dizerem que elas querem. Blasfêmia religiosa não é exatamente preconceito religioso, eu nem sei se é blasfêmia. Mas é interessante a abordagem, não precisa ver o filme, mas pelo menos pesquisa sobre a discussão. Agora, no nível assim, ó, de arte, correto? Eu sugiro 2 filmes interessantes sobre a questão religiosa. O Nome da Rosa, que acho que vocês conhecem, o Fábio deve recomendar muito para vocês, que é um momento em que a igreja é a principal difusora ou retentora do conhecimento. É bem interessante ver o que a religião sobreposta à ciência pode fazer e naturalmente propagar. Cara, e uma dica bem pessoal assim, de diversão, já que a gente ainda está nesse processo de quarentena, eu adoro. É um dos filmes mais relevantes que eu vi na minha vida. E sabe aqueles filmes que mudam a tua concepção de arte? Eu adoro um filme chamado O Sétimo Selo. É um filme em preto e branco, é um filme de arte. É aquele filme assim ó, que intelectual vê. E é um cavaleiro medieval que joga xadrez com a morte, questionando, por exemplo, o ideal cristão, a fatalidade da vida. É um filme muito lindo, mas para pessoas sensíveis, correto? Se tu não gosta muito de arte, se tu não consegue tirar essa metáfora maior para depois fazer a discussão sobre religião, então não te sugiro. Sugiro também 2 livros, um deles que virou filme, que é O Pagador de Promessas, filme brasileiro do Dias Gomes, livro do Dias Gomes, que virou um filme brasileiro muito antigo, sobre o sincretismo religioso. É um cara que paga uma promessa levando uma cruz para uma igreja. Cara, a história é sensacional. O cara ele tem uma promessa atendida, só que assim, ó, ele fez uma promessa para Iemanjá, de levar uma cruz para uma igreja. O nome do personagem é o Zé do Burro. Olha bem que interessante, né? É um cara muito devoto de religião, só que ele tem 2 religiões. Ele é católico, mas também professa outra religião. Ele prometeu para uma entidade de fora da igreja levar uma cruz até uma igreja. Então ele arrasta a cruz, chega na frente da igreja e o padre, admirado
com a profissão de fé que ele está fazendo ali, ele pergunta assim, para quem tu fez essa promessa? Aí o Zé do Burro diz, para Iemanjá. Aí o padre diz, aqui não. E aí rola a história muito interessante. Ex-leitura obrigatória da URGS. Cara, agora eu vou te sugerir a melhor coisa possível para falar de religião em 2020 no Brasil, que é esse incrível livro A Menina da Montanha. Foi uma das maiores coisas que eu li no passado. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 2018. É de uma mulher chamada Tara Westover, que tem uma história de vida absolutamente incrível. Não quer ler o livro, não lê. Tudo bem que ele não é fininho, ok? Mas é a história de uma menina que vem de uma comunidade mormon, correto? Ela viveu numa montanha e ela passou pelo homeschooling. Ela só conheceu a educação via igreja até se rebelar, fazer o SAT e sair da comunidade religiosa, ok? É uma história incrível de uma pessoa que aos 18 anos, tu não vai acreditar, tá? Quando ela chega em Cambridge e Oxford, ela não conhece o Holocausto, porque nunca foi ensinado para ela o papel de outras religiões e outros grupos religiosos ao longo da vida. O livro evolui daí com um processo, digamos assim, de laicização dessa pessoa, de inclusão de uma sociedade que não é necessariamente religiosa, que não é necessariamente fundamentalista nessa religião. Claro, nada contra os mormons, detalhe importante, os mormons estão em Porto Alegre, de Iguatemi tu consegue ver umas maiores igrejas brasileiras de mormons que estão ali, correto? Comunidade amplamente respeitável, mas também tem, como toda a sua redação, uma versão fundamentalista. E tu vê essa menina se livrando do fundamentalismo, virando uma professora de história, com doutorado em história, com publicações, e falando um relato incrível da vida dela. Esse livro aqui, pessoal, tem, vou te dizer uma coisa muito forte agora, tá? Uma das melhores, se não a melhor frase final de livro que eu já li na minha vida, correto? Vale muito a leitura, se vocês quiserem, a gente pode discutir esse livro aí um pouco mais pra frente. Fica a dica, A Menina da Montanha.